Com a vitória da galera do G4 nessa rodada da Série B, Vila Nova que recebe Chapecoense e o Atlético Goianiense que vai visitar o Ceará, cara, esses dois times goianos precisam vencer de qualquer forma para manter vivo o sonho de subir para a primeira divisão no ano que vem. Vamos ver como é que vão ser esses jogos hoje, quem são os favoritos? Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, igual a você. Estamos chegando nesse domingão de futebol pelo Brasil e, cara, final de semana é sempre o melhor momento para quem ama futebol. E se você ama futebol e não tá inscrito ainda aqui no Torcedorismo, você tá dando muito mole. Aqui no canal a gente fala sobre todos os times do Brasil, então com certeza aqui você vai ficar sabendo tudo sobre o seu time e também sobre os seus rivais. Últimos dois jogos chegando aqui na 30ª rodada dessa Série B e são dois jogos que podem praticamente tirar Vila Nova e Atlético Goianiense da briga pelo acesso em caso de derrota. Vamos conversar sobre esses dois jogos agora, ver o que cada time precisa fazer nessa rodada para manter esse sonho vivo e também o que está em jogo para Chapecoense e Ceará, né, que são os adversários de Vila Nova e de Atlético, né? E vamos ver também quem tá melhor pros jogos de hoje, tá? Vamos começar pelo primeiro jogo, o jogo entre Vila Nova e Chapecoense. É mais um jogo nessa rodada entre um time que tá brigando lá em cima, que é o Vila, contra um time que tá lá na zona de rebaixamento, que é a Chape. O Vila Nova, que demitiu seu treinador Marquinhos Santos na última rodada, quando tomou a virada pro Sampaio, e vai estrear Lisca doido, é o novo técnico do Vila Nova. Ele teve bastante tempo para treinar o time, para conhecer os jogadores, né? Mais ou menos 10 dias ali, desde que ele foi anunciado para o jogo de hoje. Então o Lisca, ele conseguiu implementar pelo menos alguma coisa do que ele pensa de futebol, né? Ele tem, a meta dele é principalmente consertar o ataque do Vila, né? Que tem perdido muitos gols, a defesa é uma boa defesa, não precisa consertar muita coisa ali na defesa do Vila, né? É a melhor defesa dessa Série B. E cara, Vila Nova tem que vencer nesse G4, Vila que é um time que, cara, sempre esteve lá no topo da Série B desde o início e tá vendo a galera lá de cima desgarrar nesse momento decisivo, né, reta final. Então se o Vila quiser continuar sonhando com acesso, precisa ganhar hoje. Por quê? Porque a distância pro quarto colocado é de 7 pontos, cara. Novo Horizontino hoje é o quarto colocado, ele que perdeu de virada pro Guarani ontem. Então, a distância do Vila pro Novo Horizontino é de 7 pontos. Então, se perder o jogo de hoje, meu amigo, essa distância vai se manter em 7 pontos, ou então se empatar vai ficar em 6 e vai ficar muito difícil para tirar isso em 8 rodadas. Então, assim, vencendo, o Vila diminui para 4 pontos e, cara, volta a ficar muito vivo nessa briga, tá? Os jogadores do Vila estão dando entrevistas falando isso essa semana, inclusive, né? O próprio Ralf falou. Então, os jogadores estão cientes de que, cara, esse jogo pode ser a virada de chave do Vila Nova nessa Série B, cara. O time que vem numa fase não tão boa assim, trocou de treinador, cara. Trouxe um grande treinador que é o Lisca, que, pô, dá ânimo na torcida, nos jogadores. Então é um comandante que dá esse amparo para os jogadores jogarem o seu melhor. Então, cara, a chance de deslanchar e de virar a chave na Série B é agora. É nesse jogo contra a Chape, né? O Vila que enfrentou dois times que brigam lá embaixo nas últimas 2 rodadas e deixou pontos escaparem. E, cara, esse é outro jogo contra um time que briga lá na zona de rebaixamento e que o Vila não pode se dar ao luxo de deixar pontos importantes escaparem, tá? O adversário do Vila, que é a Chape, cara, a Chape que é um time que desde que surgiu no cenário nacional sempre foi muito bem nas competições, mas desde que caiu da Série A para a Série B tem tido dificuldades. Nessa temporada o time praticamente passou a Série B inteira no Z4 e se vencer hoje ainda não sai do Z4, né? O empate do Avaí, que é o adversário que está ali mais próximo em 16º, tá? A Chape botou o Avaí a 3 pontos de diferença da Chape, a Chape vencendo igual número de pontos, igual número de vitórias, mas, cara, a diferença de saldo é muito grande, então teria que tirar 7 gols, teria que aplicar uma goleada de 7-8-0 no Vila Nova hoje para poder sair da zona de rebaixamento, mas, cara, a vitória mantém o time mais vivo ainda, né? Então, assim, hoje a diferença que é de duas rodadas para a Chape sair da zona de rebaixamento contra o Avaí, empatando ou vencendo esse jogo, isso diminui para 1 rodada e, cara, torna muito mais fácil a vida da Chape, tá? A Chapecoense não vem bem, tá 5 jogos sem vencer nessa Série B, não é à toa que tá mal, tá afundada ali na zona de rebaixamento. O retrospecto entre esses dois times, tá? Vai muito pro lado do Vila Nova. É um jogo recente,
né? É um confronto recente, não tem tantos jogos assim pra gente ter uma avaliação mais profunda, né? Mas foram 5 jogos com 3 vitórias pro Vila, então dá 60% de vitórias pro Vila Nova. A Chape só venceu um jogo e tivemos um outro empate. Então, assim, o Vila geralmente leva vantagem nesse confronto. É um confronto novo, como eu falei, mas dá pra gente tirar alguma coisa aqui nessa análise, tá? Pro jogo de hoje, cara, eu prevejo um Vila Nova indo pra cima desde o início. Os jogadores estão encarando isso aqui como uma final, então eu acho que o Vila Nova vai dar de tudo. A Chapecoense, como sempre, fora de casa, vai tentar se manter ali como puder na defesa, vai tentar esticar os contra-ataques, e o Vila Nova, que é um time que tem a linha de zaga mais alta, pelo menos era assim, né? Vamos ver como que o Lisca vai montar esse time. Geralmente toma muitos lançamentos nas costas dos zagueiros, né? O Vila vai ter que ficar esperto com esses contra-ataques da Chape, que a Chape é um time montado para isso. Mas, cara, vai ser um jogo praticamente de um time só. Na minha opinião, eu acho que o Vila vai pressionar desde o início e deve ganhar esse jogo. Para mim, o Vila Nova é muito favorito, com o apoio da sua torcida no Oba, que com certeza vai estar lotado de novo. Então, eu vou dar 4 raios para o Vila Nova e apenas 1 raio para a Chape. Então, eu tô falando aqui que o estádio vai estar lotado, então óbvio que eu vou lembrar você, cara, do nosso combinado. Se você vai nesse jogo ou no próximo jogo que a gente vai conversar aqui, o jogo do Ceará com o Atlético, cara, filma a festa da sua torcida e me marca no Instagram, me marca lá nos seus stories, tá? Cara, tem uma galera me mandando vídeos pelo direct, pô, acho muito maneiro e tal, mas eu não consigo repostar se você não postar nos seus stories e me marcar para eu repostar, tá? E tem uma galera também que me marca e tem o Instagram privado, galera, infelizmente eu não consigo nem ver os stories de quem tem o perfil privado no Instagram. Então, se você quer que eu reposte os seus stories, cara, você não pode ter o seu Instagram privado, beleza? Mas é isso aí, se você for lá no meu Instagram agora, tem a festa de alguma torcida que eu repostei, beleza? Vou seguir fazendo isso hoje. Próximo jogo, galera, é entre Ceará e Atlético Goianiense. O Atlético é o outro time que nesse vídeo aqui a gente está focando, né? Um time que, cara, vem numa situação parecida com o Vila Nova, tem um pontinho a mais que o Vila, então a distância hoje para o G4 é de 6 pontos. Como o Vila Nova, se o Atlético perder esse jogo, mantém essa distância de 6 e, cara, se complica demais na briga. O empate, cara, o empate ainda dá um certo alento ali, tá? Mas não é o ideal. O ideal é vencer, porque, cara, tem muitos times brigando pelo acesso, então que se o Atlético mantiver ali 1, 2, 3, 4 times na sua frente, ele tem que torcer para muita gente tropeçar ao longo das rodadas para finalmente entrar no G4. Então, vencendo hoje, bota 3 pontos ali pro Novo Horizontino e, cara, uma rodada de distância é muito palpável em 8, né? Agora, 6 pontos, 2 rodadas, torcer para vários times tropeçarem já começa a dificultar bastante a vida do Dragão. Cara, mas a fase do Atlético é muito melhor do que a fase do Ceará e muito melhor do que a fase do próprio Vila Nova que a gente está conversando aqui nesse vídeo também, né? O Atlético era o líder desse segundo turno até o Vitória vencer o jogo da rodada, que foi na sexta-feira, o Vitória. Então, o Vitória é o líder do segundo turno, mas com um jogo a mais do que o Dragão. Então, o Dragão é um time que tem um aproveitamento melhor nesse segundo turno, nesse momento, né? Já que ele tem um jogo a menos do que o Vitória. Se vencer esse jogo, retoma a ponta do segundo turno, ou seja, o Atlético é o melhor time em aproveitamento nesse momento da Série B, é o que vem jogando um futebol muito bom, é um time que, como eu venho conversando isso aqui com vocês, né? É um time que tem jogado um futebol de Série A em muitas rodadas nessa Série B, então eu acredito bastante nesse time do Atlético nesse momento, né? Eu que, se você for antigo aqui no canal, já falei que, cara, não acredito mais nesse time do Atlético, cara, queimou minha língua, o Atlético realmente virou a chave e vem jogando um futebol digno de quem possa subir no final dessa temporada, tá? O Ceará, adversário do Atlético nesse jogo, ainda tem chances matemáticas de acesso, mas são ínfimas, né, cara? Então, assim, eu acho melhor a diretoria começar a pensar nos jogadores que vai manter para 2024, em as posições que você acha que são mais carentes no elenco, começar a testar jogadores, ver quem vai realmente ficar para o próximo ano, porque, cara, tem que começar a planejar a temporada 2024 para não cometer os mesmos erros dessa temporada 2023 e finalmente conquistar o acesso para o Ceará, que é um time que, cara, ficou muitos anos na Série A, é um time que tem um investimento alto, tem uma torcida muito apaixonada, né? Tem mais de 40 mil, se eu não me engano, 30 e poucos mil sócios. Então, assim, o Ceará é um time gigante que não pode continuar na Série B por muito tempo, né? Então, deu muito mole nessa temporada, tem que começar a planejar a próxima, mas o time dessa temporada é bom, tá? Só não encaixou, é um time respeitável. O maior problema do Vozão nessa Série B é que não conseguiu ter aquele aproveitamento que o time normalmente tem jogando dentro de casa, né? O Castelão, em alguns momentos, não esteve disponível para o Ceará, e isso
fez falta em algumas rodadas e o time não conseguiu ser aquela avalanche que geralmente é como mandante, tá? Vamos ver como é que vai mandar o jogo de hoje, como é que vai agir no jogo de hoje, né? Se vai realmente tentar ir pra cima com essa esperança de G4, eu acho que vai ser isso. Eu acho que o time tem que mostrar isso pra torcida, mas a gente não sabe como que vai ser realmente em campo. O retrospecto desse confronto, cara, já tivemos 22 jogos na história entre Atlético e Ceará, e o Atlético leva uma leve vantagem, já venceu 8 vezes o Vozão, e o Vozão venceu só 6 partidas, mas assim, é um confronto equilibrado, né? A gente não pode dizer que, cara, dois jogos de diferença, 8 pro Atlético, 6 pro Ceará e mais 8 empates, cara, é um confronto muito parelho, a gente pode realmente esperar isso nesse jogo, é o que eu espero para esse jogo de hoje, que o Ceará, como mandante forte que é, vá tomar a iniciativa do jogo. O Atlético, o último jogo do Atlético fora de casa não foi dos melhores, né? Acabou perdendo aquele jogo que foi meio estranho, né? Mas dentro da sua casa é uma avalanche, então se o Atlético conseguir trazer as atuações que tem dentro de casa para esse jogo contra o Ceará, cara, o Atlético acaba sendo favorito com 3 raios contra 2 para o Ceará, mas eu acredito que no início do jogo o Ceará vá tomar a iniciativa do jogo por ser mandante e vá pressionar bastante no início do jogo, então eu espero que o Atlético tente se segurar e comece a dominar as ações a partir ali dos 30 minutos do segundo tempo, é o que eu espero para o jogo de hoje. Essa rodada da Série B já termina hoje, então você já sabe que amanhã vai ter o resumo da rodada com o prisma da Série B aqui no Torcedorismo, contando tudo o que aconteceu. A gente vai ver como é que tá esse G4, disputa por títulos, Z4 e G4. A gente está chegando cada vez mais próximo do fim da Série B e as coisas estão realmente afunilando. Se inscreve para ficar sabendo tudo dessa Série B épica aqui no Torcedorismo. Deixa a sua curtida nesse vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!